Muito bom dia a todos. Vim trazer um pouquinho da experiência, vim contar um pouquinho da experiência nossa lá no Banco BS2, com algumas estratégias para a gente conseguir acelerar a implantação de Open Banking, falar um pouquinho dos desafios, coisa que o Rodrigo aqui da BX Blue antecipou. A gente vai tentar mostrar que, de fato, a gente conseguiu superar algumas dessas barreiras que ele comentou, e eu vou mostrar de que maneira. Bom, me apresentando rapidamente, eu sou o Fernando Raduns, eu sou Head de Tecnologia lá no Banco BS2, para a parte de BS do Empresas, né, que é a parte jurídica do banco. E recentemente também eu estou acumulando o cargo de CIO lá na DIC, que é uma empresa de adquirência do grupo BS2. Formado em Ciência da Computação, o ponto é que a discussão vai ser um pouquinho mais técnica, tá? A gente vai falar um pouquinho de bits and bytes. A propósito, o time, a plateia aqui é mais técnica. Quem é da área de tecnologia, desenvolvedores, programadores? Legal. Então vai dar para a gente discutir um pouquinho. Falando um pouquinho da minha carreira, basicamente metade focada em e-commerce, então já desde da metade da década passada, eu sei o que é trabalhar com grandes volumes de dados, eu sei o que é a necessidade de um sistema 24/7, com alta resiliência, alta capacidade. E o restante da minha experiência foi um pouco focada em instituições financeiras, como Cielo, o próprio Banco BMG. E também o PagSeguro por 3 anos. Bom, falando um pouquinho do BS2, talvez alguns de vocês ainda não conheçam, o antigo Banco Bom Sucesso. Ele tem uma história de 27 anos no mercado financeiro. Ele começou como uma financeira para fazer créditos para o grupo, para parte do grupo que tinha as concessionárias de veículos. E isso foi por volta de 1992. E já em 1997 eles evoluíram essa financeira e criaram o Banco Bom Sucesso. Entre 97 e 98 até 2014, o foco do banco foi o crédito consignado. Vocês vão ver ali na frente que 2 anos após, em 2015 e 2016, foi feita uma JV entre o Banco Bom Sucesso e o Santander e deu origem ao Banco Olé Consignado, que inclusive está conectado com a BX Blue, que o Rodrigo comentou agora há pouco. Final de 2015 e 2016, o banco começa esse processo de transformação cultural, né? Transformação digital também. A gente cria a empresa de adquirência, a DIC. Hoje a gente faz toda a operação da Adyen aqui no Brasil, processa mais de 40 bilhões de reais. E a gente começa a montar as outras unidades de negócio do banco, né? A gente muda a marca de Banco Bom Sucesso para Banco BS2, né? E aí sim faz uma analogia ali do S2 como uma nova versão, já um coraçãozinho ali. Criamos a nossa DTVM para a plataforma de investimentos. E no começo do ano aqui a gente de fato lança a conta digital, o aplicativo com a nossa conta digital, já conectando todos esses serviços que o banco disponibiliza. E agora, recentemente, poucos meses atrás, a gente colocou no ar a plataforma de empresas, né? Eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês depois. Bom, olhando de uma maneira bem rápida, se a gente dividir as soluções hoje do banco entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, a gente tem ali na parte de cima a parte de adquirência com a DIC, a plataforma de cobrança do PJ, alguns produtos de crédito, plataforma white label, inclusive. Tem o aplicativo do Flamengo que a gente subiu recentemente. Na parte de pessoa física, a gente tem o app, né, com a conta digital e todos os outros serviços integrados. A conta internacional, que foi lançada recentemente. Cartão de crédito e débito. E também a plataforma de investimentos, parte de câmbio varejo e atacado, onde de dentro do aplicativo nosso do BS2 você consegue comprar papel moeda, entregar na sua casa, seja aqui em São Paulo, Rio ou BH. Então esse é o nosso hub de serviços, como que a gente está se posicionando, são várias verticais de negócios. Uma delas é o Empresas, onde está mais focada a parte de Open Banking, e é que eu vou falar um pouquinho mais.
Bom, falando do Open Banking especificamente, eu não vou ficar chovendo no molhado aqui, acho que tem todo o evento para ser discutido sobre isso daí, mas eu queria só pegar esse comunicado do Bacen, lá de abril desse ano, que ele traduz da seguinte maneira: vai ser o compartilhamento de dados, produtos e serviços pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a critério de seus clientes, em se tratando de dados a ele relacionados por meio de abertura e integração de plataformas e infraestrutura de sistemas de informação, de forma segura, ágil e conveniente. Por que eu peguei esse parágrafo desse comunicado do Bacen? Porque quando você fala de instituição financeira e você fala de integração de plataformas, né, de maneira ágil e conveniente, é difícil você vincular isso com o banco, né? O próprio Rodrigo, na palestra anterior, citou. Então, o banco ele é intrinsecamente uma instituição um pouco demorada, né? Um pouco lerda, vamos assim dizer. Tem muito processo noturno, tem muito batch rodando de madrugada. É difícil você falar em coisas em real time ou near real time, como a gente também fala, dentro de uma instituição financeira, né? Então, olhando para os 4 pilares, as 4 etapas, vamos assim dizer, que o Bacen pretende implementar o Open Banking, né, ou ajudar na regulação, o primeiro ponto seria dados relativos aos produtos e serviços, isso aí é a parte mais simples que tem. Depois você disponibilizar dados cadastrais dos seus clientes. Depois você começar a falar de dados transacionais, e aí de fato é onde que você vai conseguir democratizar um pouco mais o acesso a crédito, você vai fomentar a concorrência, né, entre os bancos. E o quarto item ali é a parte de serviços de pagamento, por ali que a gente começa a se inserir, é por aí que começa o case do BS2, né? Então a gente está falando basicamente, né, traduzindo todos aqueles pontos em relação à agilidade, conveniência, facilidade e serviços financeiros. A gente está se posicionando como um API Banking para fazer abertura de conta PJ, emissão de boletos em tempo real com registro na CIP, já integrados na CIP, e toda a parte de serviços bancários essenciais. Então, todo o nosso core bancário, ele foi exposto em forma de APIs, e aí a gente tem a nossa unidade de negócio PJ consumindo esses serviços do core bancário para disponibilizar novos produtos e novas ofertas aqui na ponta, tá? Alguns meses atrás a gente ganhou o prêmio da eFinance como o primeiro case de API Banking aqui no Brasil, né? Um baita de um reconhecimento pelo trabalho que foi feito. E aí, de fato, a gente começa a entrar nos pontos onde que a gente consegue, de fato, acelerar, como que a gente olha para a instituição financeira de uma maneira que a gente interprete ela como uma startup e, de fato, consiga trazer velocidade e a gente não passe por todos aqueles perrengues ali que o case da BX Blue comentou, né? Em relação a integrações, a questão de disponibilidade e tudo mais. Então, eu vou falar basicamente de 4 pontos aqui. A parte de engenharia de software, talvez a parte mais maçante, a parte talvez que eu acho um pouco mais interessante. A parte de segurança da informação, que é um grande pain point, e aí a gente está falando de banco, tem uma preocupação, a gente tem que ter uma preocupação excessiva com isso daí. A parte de inovação, né? Como que o braço de inovação ele ajuda nessa aceleração, e a parte de cultura também, eu vou falar um pouquinho sobre a divisão dos times e tudo mais. Bom, começando aqui por engenharia de software, não adianta, eu tenho 100% de certeza que vocês vão ter legados na organização de vocês, a não ser que vocês sejam um banco que esteja começando agora, e que esteja fazendo tudo do zero. Eu não conheço nenhum hoje que esteja fazendo isso daí. Mesmo os bancos que começaram há pouco tempo, eles já compram soluções de prateleira, principalmente para o core bancário, e você não vai conseguir fazer o estado da arte em termos de arquitetura utilizando um software de prateleira. É muito difícil, né? Então, um dos pontos principais é você pegar o seu legado, né? Geralmente ele vai ser um grande monolito, e aí você tem que isolar esse monolito, tá?
de maneira que você consiga construir, né, a gente vai ver um pouco mais para frente, uma camada em cima dele, para você trazer todos os aspectos de disponibilidade, por exemplo, acima desse core. Então, inicialmente você isola esse core, entende exatamente o que ele faz, né? E aí você pode trabalhar basicamente com otimizações. Obviamente você vai ter código você vai ter regra de negócio em Procedure, isso não vai ter como fugir. Você vai ter código muito legado, às vezes que não dá manutenção há muito tempo, mas de alguma forma você tem que conseguir isolar esse core bancário, né? Esse grande monolito. Usar alguns princípios, né, alguns padrões de arquitetura como CQRS para você trazer mais performance, né? CQRS é você conseguir dividir basicamente o acesso, você dividir o acesso a dados da parte que faz a gravação dos dados, né? Então, usando filas, de repente você consegue isolar essas camadas de acesso e de gravação de dados. Aí a parte de serviços, né, microservices ou nanoservices também é algo que tem se falado um pouco. E de fato lá no BS2, como a gente se posiciona como um hub, onde tem várias unidades de negócio que compartilham desse mesmo core bancário, então a gente tenta sempre ao máximo colocar esses serviços ou desenvolver esses serviços do core bancário sempre numa granularidade muito alta, para que você consiga especializar isso na ponta de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, uma plataforma de emissão de boletos que a gente tem lá no PJ, a gente tem um serviço muito pequeno dentro do core bancário para você, de fato, só gerar aquele boleto. E aí todas as outras regras de negócio, validações, e questões não funcionais, né, requisitos não funcionais, a gente coloca isso na ponta. Traga a resiliência para a ponta. O que isso quer dizer? Você não pode ter uma plataforma de emissão de boleto que demore 2 segundos para emitir o seu boleto, né? Então, o que você deve fazer? Você deve responder na ponta de maneira muito rápida e trabalhar de maneira assíncrona, que é o outro último ponto aqui, de maneira assíncrona com o seu core bancário. E como que você potencializa isso daí, né? Seja usando filas, né? Você usar um MQ da vida, você usar mesmo uma fila em banco, se não for um negócio com alto volume, para você justamente poder começar rápido. A gente sabe qual é a dificuldade de subir uma infraestrutura de filas. Então você pode fazer uma fila em banco, um negócio rápido, você já disponibiliza uma oferta na ponta. E utilizando o conceito de webhooks também, né? É algo bastante que a gente costuma utilizar bastante para que você consiga comunicar a esse seu cliente, esse seu consumidor da API na ponta, sobre eventuais alterações de status que você tenha dentro do seu core bancário. Então, basicamente, conviva com o seu legado. Você não vai conseguir trocar o seu core bancário em menos de 1 ano, provavelmente você não vai conseguir fazer isso. Conviva com ele, trabalhe em cima de isolamento desse core, otimização onde tiver oportunidade de otimizar, seja a parte de banco de dados, por exemplo, seja a segregação entre acesso leitura e acesso gravação do seu banco. Comece a criar esses microservices ou nanoservices em cima desse legado e não pense em refaturar tudo de uma vez. Esse caminho é muito difícil, né? Não tenta decompor o seu core todo já em cima de microserviços que você provavelmente não vai conseguir. Vai ser um projeto gigantesco. Então, usa também a técnica, o conceito que o Roberto falou na última palestra. Coisas rápidas, entregas pequenas e rápidas. Então, entende a necessidade na ponta, vai decompondo o seu core em cima desses serviços. E a parte da resiliência, que é o que eu comentei, utilizando principalmente filas, utilizando técnicas como o webhooks para comunicação. E aí, quando a gente fala desse core já estar isolado, ali a coisa já está funcionando melhor, você começa a pensar em cima do seu greenfield, que é justamente o caso, né, o case do S2 Empresas. A gente começou praticamente 1 ano atrás e hoje a gente já tem um novo Internet Banking, a gente já tem uma plataforma de emissão de boletos, a gente já tem uma integração com a ADIC, que é a nossa adquirência para soltar a maquininha na rua, né, que é o BS2 Pay, maquininha de cartão.
Então, esse é o case que a gente viveu no último ano, construindo essa plataforma do zero. E aí, o que de fato a gente fez, né? A gente criou essa camada em cima desse core, né? E aí sim, utilizando tecnologias de ponta, a gente usa uma stack bem legal lá, tudo com .NET Core. A gente já está usando containers também, com Docker e orquestração com Kubernetes também. A gente especializa, né? Essa parte de especialização dessas APIs do core bancário focadas no negócio, tá? Então, imagina que para a unidade de negócio PJ, você tem uma necessidade X, e para o pessoal de DTVM ou para o pessoal de câmbio online, você tem uma outra necessidade em relação ao mesmo serviço bancário do core. Então, a partir do momento que você teve os seus serviços isolados no core e você começa a especializar isso na unidade de negócio, você desonera um pouco esse core e você ganha mais agilidade aqui em cima, nessa camada de cima. Outra coisa interessante, o conceito de BFI e BFF. Provavelmente, se a sua instituição já tem um aplicativo, provavelmente já tem APIs, né? E o ponto é que essas mesmas APIs desses aplicativos que vocês eventualmente tenham, elas não servem para você fazer o Open Banking, tá? Principalmente por conta de segurança envolvida e principalmente por conta de uma especialização que você já deve ter feito. Então, quando você fala de BFI, que é o Back for Integration, e o BFF, que é o Back for Front-End, você começa a compartilhar um pedaço do seu código, do seu back-end, mas você expõe ele em formas de API de acordo com a necessidade lá na ponta. Então, para as APIs de Open Banking, a gente publica sob um contexto do BFI. Quando a gente vai lançar o nosso aplicativo, que deve estar nas lojas já na semana que vem, a gente utiliza o conceito de BFF. Inclusive para o Internet Banking, para a plataforma de cobrança, todo o desenvolvimento ele seguiu o padrão de API First, né? Então, a gente pensa primeiro no desenvolvimento dessas APIs, desse back-end que vai ser compartilhado, né? Então, mesmo o desenvolvimento web, plataforma web de cobrança, ou o próprio Internet Banking, ele é orientado, 100% orientado a APIs. Então, a gente consegue desacoplar muito bem esse front e o back para a gente ganhar, inclusive, agilidade no desenvolvimento e no deploy. Outro ponto interessante é a questão do API Gateway, tá? E, invariavelmente, você vai precisar colocar suas APIs num gateway, ou então você vai reinventar a roda. Então, toda a camada de segurança, throughput e todas as outras features que o pessoal da Sensidia vai falar muito bem, você não precisa ficar reinventando a roda, implementando isso para cada API que você for criar. Então, coloque um gateway e ele já vai te trazer essa segurança ou essas features, esses requisitos não funcionais aqui para você. A parte de containers, que é a que eu já comentei, o Empresas foi um dos primeiros projetos, talvez o primeiro com característica transacional a rodar em containers. Então, a gente está falando, não estamos na nuvem ainda para esse projeto, tá? Mas a gente já nasce no modelo chamado de Cloud Ready. No momento que a gente quiser colocar isso na nuvem, a gente já vai estar com as aplicações preparadas, né? E, obviamente, quando você fala de containers e microservices também, você já está falando em ganhar uma escalabilidade horizontal, né? Para você conseguir escalar o seu front, né? Não estou falando do front-end, mas o seu front da sua aplicação de maneira horizontal. E aí isso tudo combinado com um back-end resiliente, com a resiliência que você trouxe, com integrações assíncronas, aí de fato você começa a ter uma disponibilidade 24/7, você começa a falar de um ambiente high availability, né, com alta disponibilidade, o que é difícil de você pensar hoje num ambiente bancário, né? E isso tudo a gente consegue com essas técnicas. Por fim, eu acho que é um ponto bastante importante, a questão de MDM, de Big Data, você já estar preparado para isso daí, porque hoje a gente coleta informações de todas as unidades de negócio e a gente, para ter uma visão 360 do cliente, seja ele usando câmbio, usando DTVM, ou ele sendo um MEI ali, depois abrir a conta pessoa jurídica dele, com MDM a gente vai conseguir garantir
a unicidade dos dados e a gente vai evitar um grande problema que existe hoje no setor bancário, né? Principalmente na área de tecnologia. E a parte de Big Data corrobora isso daí, ajuda a você começar a extrair informações estratégicas, né? O novo petróleo dizem que são os dados, né? Tudo ok por enquanto, pessoal? Bom, falando do segundo grande pilar para a gente potencializar é a questão da segurança da informação. Uma das principais... lá no banco a gente é fanático em relação à segurança da informação. E um dos principais pain points nossos foi realmente disponibilizar de maneira segura essas APIs, né? Quando a gente está falando de uma API transacional, de uma API que vai ser consumida por um cliente e vai gerar uma TED, de fato dá uma dor, dá um frio na barriga, né? Você pensar que se aquelas chaves daquela API caírem em mãos erradas, né, você vai ter um grande problema. E como a gente está falando de banco, né, não é uma wallet aqui, não é uma instituição de pagamento, não é uma IP, é uma instituição financeira, existe uma questão muito forte da responsabilidade, a responsabilização jurídica sobre isso daí. Então, de fato, segurança da informação é algo latente, talvez o tema mais sensível de Open Banking. E o que deu certo para nós lá foi ter envolvido o time de segurança da informação, o time jurídico principalmente, desde o início nas conversas. Então, uma simples jornada que vai ser desenhada ali pelo cara de UX, se você tiver o cara de segurança da informação junto dali, você pode ter certeza que você vai ter menos problemas lá na frente. Segurança da informação aqui não é somente realização de pen testes, ou tratar sobre LGPD, né? Segurança da informação tem que ser levada a sério na questão de envolvimento da jornada desses clientes dentro do consumo dessas APIs ou até mesmo dentro do consumo desses produtos digitais que a gente está tocando. O terceiro grande pilar que a gente considera que foi um dos motores dessa potencialização da adoção de Open Banking é a questão de inovação. Não tem como mais um banco ficar isolado, achando que criando uma área de inovação dentro da empresa, uma diretoria de inovação, vai resolver os seus problemas, né? Dentro do BS2 a gente tem o BS2 Pool, um escritório apartado, vivendo inovação, respirando inovação, onde a gente investe em algumas startups, troca bastante experiência. A gente entende que eles puxam muito essa questão da inovação, tá? Eles têm uma agilidade, eles têm um faro para o mercado bem aguçado. Recentemente a gente lançou um aplicativo de educação financeira, que foi incubado lá dentro, bem legal. Já está utilizando as APIs do Open Bank nossa para fazer transferência entre contas, para fazer emissão de boleto. Eles estão se integrando agora no gateway da adquirência, tá? Então, assim, a recomendação é que, de fato, você consiga ter apartado essa parte de inovação, esse departamento de inovação, uma empresa de inovação que esteja bem inserida no ecossistema de startups e fintechs. O último ponto, não menos importante, talvez um dos mais importantes aqui, é a questão da cultura, né? A gente acaba chegando no famigerado modelo Spotify, né? Não gostaria de chegar aqui, mas o fato de fato, você ter esses times multidisciplinares acelera muito a criação de novos produtos, a criação dessas APIs. Conforme eu falei, o envolvimento de segurança da informação desde o início é fundamental, né? E nessa fotinho aqui que está ao fundo, embora vocês talvez não consigam ver, mas aqui a gente tem marketing digital, a gente tem comercial, a gente tem desenvolvedor front-end, back-end, a gente tem arquiteto, a gente tem um PO, QAs. Então, de fato, a gente tem muita gente envolvida na criação desses produtos fisicamente no mesmo lugar, tá? E isso potencializa demais a adoção, a criação de novos produtos.
E aí, voltando aqui na questão desse modelo Spotify, eu não gosto de falar que a gente utiliza esse modelo, porque virou buzzword, né? Todo mundo agora só fala de modelo Spotify, é um negócio que praticamente já nem existe mais lá dentro, é um conceito lá de 2012, se eu não me engano. Mas o que é legal? Repense a organização dos seus times, né? Você vai começar a se deparar com questões do tipo, quem que é meu chefe? Não sei quem que é meu chefe, né? Não tem mais como você trabalhar numa instituição. A gente hoje deve estar com mais de 500 funcionários, e você trabalhar em silos departamentais, mandando documento para cima e para baixo, pegando formalização por e-mail para cima e para baixo. Isso não funciona mais. Você não vai conseguir trazer a agilidade que as startups e as fintechs elas querem quando elas vão se integrar com o seu Open Bank. Outro ponto legal é encontre o modelo para o seu time, não para a sua empresa. Quando você está orientado a uma unidade de negócio, a um produto, tenta hackear um pouco dessa burocracia da sua empresa e trabalhe de maneira olhando com um foco único, né? Último ponto em relação à questão de organização dos times é diminuir a dependência externa dentro da companhia. A partir do momento que você tem que fazer um kickoff com 30 pessoas, uma de cada área, aquilo não tem como dar certo. Você não vai conseguir um produto rápido, impossível. E dessa maneira, trabalhando nesses squads, a gente fica aqui em São Paulo, né? A parte do BS2 Empresas, a gente está ali no prédio do JK. A gente está já em 2 salas, quase 50 pessoas, e ali de fato a gente tem praticamente todas as áreas. Tá? A gente não tem, obviamente, o core bancário, que fica lá em Belo Horizonte, mas tudo que é necessário para você colocar um produto em produção, um produto digital no ar, vendendo ele, fazendo marketing, fazendo toda a jornada de usuário, ela está toda no mesmo lugar. E aí, de fato, a gente começou a criar esses squads menores, a gente tem a BU toda ali, mas a gente começa a quebrar em squads menores orientado a esses outros produtos que vão surgindo, que a gente vem desenvolvendo. Obviamente, é difícil você falar de um modelo de squad e não falar de ágil, de Kanban e Kaizen, né? Melhoria contínua. Outra coisa que a gente prega bastante, fale mais produtos e menos projetos. A gente sabe que projetos eles vão continuar existindo. Projeto é algo que tem início, meio e fim. Mas quando a gente está falando de produto, quando a gente está falando de um internet banking, de um API Bank, uma conta gerenciada via API, a gente tem usuários na ponta interagindo, gerando feedbacks, e a gente precisa ter uma evolução contínua disso daí. Então a gente começa a falar de produto e não mais de projeto. Seja fanático por KPIs e pense sobre a utilização de OKRs, também é algo que a gente está começando a desenhar lá. E isso vai de encontro também à questão da organização dos times e como que o RH entende isso daí tudo, né? Ou tenta entender. De fato, a gente passa por uma grande disrupção em termos de organização das empresas, né? E quando você fala de OKRs, isso daí fica bastante latente. Então, a gente está começando a testar algo nesse sentido. Invista na formação de novos talentos. A gente sabe que a gente se posiciona como uma empresa de tecnologia, como praticamente todas as outras estão querendo se posicionar. E a gente sabe que profissionais de TI estão cada vez mais escassos. Então, olhe para as pratas da casa. Vai ter o pessoal ali que manja bastante de sistemas bancários, mas traga também muita gente nova, porque essa galerinha nova que está chegando vem com ideias boas, entende bastante dessa disponibilidade 24/7, né? E trocando essas experiências, você mesclando esse tipo de time mais experiente e um pessoal mais jovem que vai trazer essas tecnologias novas, eu acho que é uma combinação legal e tem dado certo lá. Tá? Por fim, obviamente, né, estamos contratando. Quem tiver interesse em participar dessa jornada, os dados estão aqui. Essa nossa plataforma, esse nosso site devs.bs2.com é onde estão disponíveis as nossas documentações, tá? Em relação às APIs do PJ e logo mais as outras APIs
que serão disponibilizadas pelas outras BUs.